Olá, bom dia, bem-vindo aqui no canal, né? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui para você, né, que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Roseli Nascimento e eu tô aqui, pessoal, como testemunha, né, do Senhor Jesus Cristo e venho falar um pouquinho sobre as emoções, sobre os sentimentos, né, de como que nós podemos, por meio do Espírito Santo, decidir por sentimentos bons, né? E é bem legal que tem um sentimento que a gente chama de sentimento, né? Chama também de emoção, que é a alegria, né? E a palavra de Deus diz que a alegria ela faz parte do fruto do Espírito Santo, né? Então, quanto mais você busca o Espírito Santo, mais alegre você vai ficando, né? É uma alegria na alma, né? Uma alegria que flui de você, né? Que você não força, mas que você tem um contentamento, né? E aí é bem legal falar sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o não, né? Sobre como que a pessoa que já passou por rejeições, ela tem dificuldade de dizer não, né? E um dos nãos que ela muitas vezes não consegue dizer é para os sentimentos ruins, né? Ela alimenta os sentimentos ruins porque ela não vê como se livrar daquele sentimento, né? Eu falo como testemunha porque muitas vezes eu passei por isso, né? Várias vezes eu me isolava porque eu estava triste, né? E aí eu não sabia como sair. E foi em Jesus que eu encontrei, né? E encontro a forma de sair disso, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui no canal, sobre as emoções e como você dizer não para as emoções ruins, né? De como você conseguir, né, optar pela liberdade de Jesus, né? Pela liberdade de você querer sentir algo bom, né? De você querer pensar pensamentos sobre a palavra de Deus, né? E aí tudo muda, né? Dentro de você, tá bom? Então nós vamos dar continuidade aqui no vídeo. A palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, né? E ela, assim como ela vai falar com vocês, ela fala comigo, né? E testemunhar como que o tratamento espiritual ele faz a diferença na nossa vida, né? Não que eu venha dizer de outros tratamentos, né, médicos, né, da medicina, não, mas eu digo assim que o tratamento espiritual para mim é primordial e para tantas outras pessoas que eu também conheço, né? Então, muitas vezes você está aí tentando, né, ser sarado, ser curado, e você já tentou de várias maneiras e você não conseguiu, porque você precisa de um tratamento espiritual, né? Assim como eu precisava, né? Quantas vezes, né, eu lembro assim que tempos atrás, né, quantas vezes a tristeza ela me dominava, né? A tristeza se tornava para mim assim uma prisão, a ponto de eu me isolar, né? A ponto de eu não querer ficar perto de ninguém, porque eu sei que, né, você também sabe, né, que às vezes as pessoas estão tão felizes perto da gente, né, e aí a gente tá, tipo assim, tá triste, você não quer estar perto, né, porque acaba que fica uma situação chata, né, e aí você quer com aquela tristeza, quer se isolar, e acaba que isso piora, né, e eu falo assim de mim, mas aí quando eu comecei a receber a palavra de Deus e comecei a ouvir, né, sobre Jesus, eu comecei a perceber que Jesus ele cura e que quando você conta para ele, né, aquilo que você está sentindo, né, aquela situação que você passou, né, aquela decepção, né, aquela mágoa, né, aquele rancor, né, quando você conta para ele, né, em oração, né, ou você conta no seu pensamento, de alguma forma você escreve, né? Você está sendo liberto, né? Eu tenho muito costume assim, né? Não sei você, mas eu às vezes gosto de escrever, né? Ou então às vezes eu gosto também muito de, assim, para eu esquecer,
pensamentos ruins, né? Eu gosto muito de louvar, né? E rapidinho assim a minha alma se alegra de novo. Eu não sei como você faz, né? Cada um tem uma forma. Mas eu sei que é em Jesus que você consegue sair dessa prisão, né? Então, muitas vezes você não diz não para esses sentimentos, porque você ainda não entendeu que Jesus é o caminho para te tirar desses sentimentos, né? Ele que vai direcionar, eu até anotei aqui, né? Eu anotei aqui, ele vai direcionar os teus pensamentos para a palavra dele, né? Ele vai direcionar os teus pensamentos para as promessas dele, né? Mas você tem que querer, né? Você tem que querer deixar que os teus pensamentos vão, né, para a palavra que traz esperança para você, porque você pode escolher, né? Eu sei que tem momentos, eu já passei por isso, que é tanta dor assim na alma, tanta ferida, né, na alma que você olha assim, você diz, não tem jeito, eu não posso ser curada, né? Mas eu digo para você que tem, né? E um dos caminhos, eu sempre falo aqui no canal, eu continuo falando, é você congregar, é você procurar um local, uma igreja, para você ouvir a palavra de Deus. Porque ela vai entrando em você, vai te tratando, né? Ela vai te sarando desses sentimentos. Quando você menos perceber, você vai ver uma grande diferença na sua vida, né? Principalmente na sua alma. Não falo assim de outras coisas, né, externas e tudo, mas você vai ver uma diferença na sua mente, né? De quanto que a tua mente está mais forte, de quanto que as tuas palavras estão diferentes, né? De quanto que você está uma pessoa, sabe, assim, de fé, confiante. Então você vai começar a dizer não para esses sentimentos, né? E também começar a dizer não para você mesmo, né? Eu até trouxe um versículo, nós trouxemos aqui, né, a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 22. Deixa eu achar aqui para você. Diz assim, ó, Provérbios capítulo 22, versículo 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Né? Anote aí. Provérbios capítulo 22, versículo 3. Versículo 3, né? Então, o prudente, ele percebe o perigo. O que que é isso? Você vai começar a perceber que esses sentimentos ruins, eles estão te levando para uma zona perigosa. Né? Eles estão te levando já, né? A pessoa já está levando a pessoa, né, para uma zona de perigo. Então ele busca refúgio, né? Então quem pode ser esse refúgio para você? O Senhor Jesus Cristo. É você orar, é você não deixar o sentimento ruim aflorar. E aí é quando você diz não para o sentimento ruim. Agora, o inexperiente, ele segue adiante e sofre as consequências, né? É aquela pessoa que ainda não teve nenhuma experiência de saber que Jesus cura, de saber que Jesus sara. E ele segue o sentimento ruim e ele sofre as consequências, né? A gente vê que muitos vão para o caminho dos entorpecentes, né? Vai usar droga, né? Muitos vão se destruir, né? Vão se prostituir por causa daquele sentimento, né? Às vezes um relacionamento que acabou, né? E foi tão doloroso, né? Um exemplo assim, um relacionamento de muito tempo. E aí aquela pessoa, ela não é prudente, ela ainda não busca Jesus, ela ainda é inexperiente, né? Ela não teve nenhuma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Então ela vai por esses caminhos, né? Que o diabo vai levando ela, né? Porque o inimigo, Satanás, ele se alimenta dos sentimentos ruins. Ele se alimenta da insatisfação, né? De você, um exemplo, estar revoltada com uma situação, né? Ele se alimenta do orgulho também, né? Então, tudo isso a gente aprende com a palavra de Deus,
né? Tudo isso a gente aprende com Jesus, a não querer isso, né, para nossa vida. Tudo isso ele vai ensinando para nós, né? Então, essa palavra, né, que eu trouxe hoje, de você aprender a dizer não para os sentimentos ruins, né? Você aprender a dizer não para você mesmo, né? Você aprender a dizer não para você mesmo, porque como é que você vai dizer não para alguém, né, para uma situação, se você não sabe dizer não para você mesmo, né? Você ainda não sabe. E como é que você aprende? Por meio do Espírito Santo, né? Da pessoa do Espírito Santo. Ele vai te ajudar, né? Ele vai te conduzir, né, nessas decisões, tá bom? Então eu vim gravar esse vídeo falando sobre isso, né? Eu falo como testemunha, né, de que é possível sim você buscar a alegria, é possível sim você buscar o contentamento, né? Você buscar algo para você ser grato todos os dias, você buscar pensamentos bons, né, de que você não vai deixar a tristeza te dominar, né? Que tem algo na tua vida que te alegra, né? Que é a bondade do Senhor. Que você tá com saúde, você tá viva, você pode glorificar a Deus, né? Você pode louvar a Deus. Isso já é motivo, né, de você buscar, né, como está escrito na palavra do Senhor, que você buscar refúgio, tá bom? Então, um bom final de semana. Eu creio que essa palavra falou muito conosco, né? E até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir, tá bom? Deixe seu comentário aqui no canal, curte o vídeo, se inscreva. Se você achou assim que outra pessoa precisa, né, assistir esse vídeo, envia para outra pessoa também, tá bom? Então até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.